Já passei por muitos períodos difíceis na minha vida, mas o pior deles foi na adolescência. Por volta dos 13 anos, o meu pai, ele arrumou um emprego em São Paulo e nos deixou lá na Bahia. E a minha mãe ficou sabendo que ele, na verdade, estava com outra família. E nisso ela ficou com muita raiva e ela descontava na gente. Ela batia na gente e ali já começou o desejo de morte. Foi aí que eu tentei o primeiro suicídio. Eu fiz lá umas misturas de chá e aí eu tomei, que eu ficava muito isolada, triste, chorando nos cantos. E aí passou mais um tempo, aquelas coisas acontecendo novamente, e aí eu tentei o segundo suicídio, que foi tomando uns medicamentos que a minha avó tinha, e mais uma vez não acontecia nada. E eu tinha aquele sentimento também de coitadinha dentro de mim. Depois de um tempo, com 14 anos, eu arrumei um emprego numa cidade, fui trabalhar na casa de família, e nesse período os meus pais voltaram. Minha mãe conseguiu levar meu pai de volta, e ali começou mais um inferno, porque a minha mãe brigava muito com meu pai, porque ela tinha muita mágoa do meu pai, então ela guardou tudo aquilo. E aí eu tentei novamente o suicídio, que foi misturando lá umas ampolas que tinha de vacina de cachorro, misturei com água sanitária e tomei. Aí naquele dia eu passei muito mal, que eu fiquei com uma febre alta, fiquei com delírio, com uma dormência no corpo. E nisso o pessoal da casa não entendeu. Eu estava bem e do nada eu comecei a ficar daquela forma. Meu pai, ali o quadro de agressão à minha mãe começou, se intensificou mais, porque os dois não se davam bem. E a gente ia pra cima do meu pai, então eu comecei a guardar muita raiva do meu pai, tinha mágoa dele também. E eu não queria saber de trabalhar, não queria estudar. Eu ficava isolada no quarto, não queria comer. Ali eu comecei a criar também os complexos dentro de mim, de inferioridade. Comecei a me olhar no espelho, eu me achava feia. Cortei meu cabelo com a faca um dia lá nessa casa. E depois comecei a arrancar fio por fio, porque a dor que eu sentia dentro era tão grande que eu fazia aquilo e me dava certo alívio. Eu estava sentindo dentro, então eu arrancava o meu cabelo ali e me dava um certo alívio. Mas não melhorava, que no outro dia eu estava fazendo de novo, tanto é que eu cheguei nessa parte que eu arrancava o cabelo, eu cheguei a ficar careca. E a minha mãe, ela via aquilo, ela mandava eu parar com aquilo, mas eu falava para ela que não. Nesse período eu conheci uma pessoa e aí a gente começou a namorar, meu pai até que aceitou, só que aí essa pessoa me pediu em casamento. E eu vi naquela pessoa, digamos, uma válvula de escape, porque eu não aguentava aquela situação dentro de casa, eu mal falava com meu pai, nosso relacionamento era péssimo. Aí eu aceitei casar com aquela pessoa, porque eu achei que casando eu ia ter mais liberdade, ia sair daquilo. Só que aí a situação piorou, porque eu não sabia lidar no casamento e a pessoa também não, e ali começava as brigas e eu tava com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo eu não queria estar porque eu não gostava o suficiente. Eu tinha nojo, chegava a ter nojo dessa pessoa, até que chegou um dia que essa pessoa me agrediu. Então eu coloquei dentro de mim, se eu não aceitava aquilo com a minha mãe, por que eu vou aceitar comigo? E ali eu fui ainda ficando mais distante dessa pessoa. Até que chegou um dia que eu saí de casa, não queria mais saber. Aí uma amiga me deu um apoio, falou se eu quisesse realmente separar, que ela podia ficar na casa dela. Aí eu fiquei um tempo na casa dela até conseguir um emprego, uma casa, e fui morar sozinha. Foi aí que eu mergulhei nas coisas do mundo, porque até então eu não conhecia nada. Comecei a beber muito sem controle, cigarro também, comecei a fumar cigarro, cheguei a experimentar droga. Tudo que me ofereciam ali, eu experimentava. Não conseguia ficar em casa, todo final de semana tinha que estar na balada ou em festa, e lá na festa eu dava vexame, porque eu bebia muito a ponto de cair. Era uma dor tremenda dentro, então eu fazia essas coisas para preencher, tentar preencher. E aí foi relacionamento atrás de relacionamento, e não dava certo com ninguém, porque é aquela mesma história, que tava com a pessoa ali, mas daqui a pouco já não queria mais saber, depois de 2 meses já tava com outra pessoa. E ali comecei a desencadear o quadro de depressão, que eu não conseguia trabalhar. E aí, mais uma vez, quando eu me mudei, eu conheci uma outra pessoa, e foi aí que eu vivi um outro período de terror, digamos assim, porque ali eu vivi um relacionamento abusivo e ali eu era praticamente aprisionada ali dentro, porque eu tinha horário para chegar em casa, via minha bolsa, todas essas coisas. E eu ali, naquela situação, essa pessoa chegava até me ameaçar de morte, falava que ia cortar minha cabeça e ia mandar para minha família. E eu comecei a ver vultos dentro de casa, via as coisas se mexendo, as coisas caindo, não conseguia dormir. Quando eu dormia, eu tinha pesadelos. Para mim, a vida não tinha graça nenhuma. Não tinha cor, não tinha ânimo. Até que eu descobri que eu estava grávida. E foi um período difícil, porque eu não queria ele perto de mim. Aí minha filha nasceu e aquelas brigas continuaram.
E aí eu resolvi ir embora para Bahia, passar um tempo lá com a minha família, com a minha filha, e fiquei lá 2 anos. Aí eu voltei para São Paulo. E próximo da minha casa tinha uma igreja universal. Até que um dia eu resolvi entrar. Quando eu cheguei na igreja aquele dia, eu estava aflita, eu estava oprimida. E ao participar da reunião, mesmo sem entender a palavra que o pastor estava dando ali, mas a partir daquele momento, eu comecei a ter uma esperança. E eu continuei frequentando as reuniões, eu fui mudando aos poucos, porque foi um processo. E ali eu tomei realmente a decisão. Eu falei, não aguento mais, eu quero ser realmente uma nova criatura. E aí eu me batizei nas águas, e a partir dali eu abandonei de fato a vida de baladas, o nervosismo, que eu era muito nervosa, tudo aquilo foi ficando para trás. E ali eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. Até que um dia eu vi um testemunho de uma senhora falando que ela ficou muitos anos dentro da igreja sem conhecer Deus de fato. Ela falou essa palavra, eu ficava esquentando um banco na igreja. Então eu coloquei dentro de mim aquilo. Eu falei, Deus, eu não quero ser assim. Não quero passar anos dentro da igreja e não te conhecer de fato. Não quero ficar esquentando um banco. E ali eu me lancei na busca do Espírito Santo. E aí, quando eu fiz essa oração, fui sincera com Deus, me derramei ali. No dia seguinte, Deus me deu essa confirmação. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo se transformou. Não existe mais complexos. Hoje eu sou feliz de fato. Hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo deitar no meu travesseiro e dormir em paz. Hoje não existe mais passado. Eu consegui perdoar as pessoas que me machucaram lá atrás. Me perdoei também, porque eu colocava muita culpa em cima de mim. Hoje eu não tenho mais nada disso. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu pai. Lá atrás eu mal falava com meu pai. Hoje em dia eu consigo falar o tanto que eu amo ele. Hoje o meu relacionamento com a minha filha é maravilhoso. Hoje eu consigo ser uma mãe de verdade. E hoje eu priorizo meu relacionamento com Deus, porque eu sei que tudo aqui é vaidade, tudo passa. Porque eu sei que a minha alma é eterna. E um dia eu estarei morando com o meu Senhor.